Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando a nossa aula 11 aqui. É a nossa sexta semana de quarentena já, né? Estamos desde a aula número 6 aqui com vocês. Espero que estejam acompanhando, não deixem acumular conteúdo, tá? E hoje nós vamos para a aula 11, juntando literatura e redação. O tema de redação é sobre romantismo, tá? E o tema da aula de literatura também é romantismo. Só que hoje o romantismo na segunda geração. Antes de mais nada, vamos recapitular o que foi o romantismo. Já falamos disso na aula número 10, mas não custa nada relembrar que o romantismo ocorreu no final do século XVIII, finalzinho do século XVIII até ali meados do século XIX. E o seu foco central foi a oposição ao racionalismo que imperava absoluto desde ali o século XVI. Então nós tivemos basicamente século XVI, século XVII e praticamente todo o século XVIII muito influenciado pelo racionalismo, pelo iluminismo também, não é? Então, o que ocorre? O romantismo é um grande movimento filosófico, cultural, não é? Literário, é um movimento que rompe com essa ideia de que tudo na vida das pessoas pode ser resolvido pela razão, que a razão seria capaz de controlar, digamos, o ser humano. E por que essa reação? Porque o ser humano não é só razão, o ser humano é sentimento, o ser humano é emoção. E muitas vezes essas emoções são incontroláveis. Muitas vezes o homem, por mais que raciocine, não consegue controlar o seu ímpeto, aquilo que vem de dentro, o que é subjetivo. Então, o romantismo dava vazão a esse sentimento. O romantismo mostrava que o homem é muito mais do que um mero raciocínio lógico, porque forças sentimentais controlam suas atitudes. Claro, havia sim o raciocínio, mas havia o sentimento e as emoções incontroláveis, incontornáveis. Então, o romantismo vai dar vazão a isso. Principalmente na segunda geração romântica, o sentimento levado ao extremo. A gente vai começar vendo um vídeo aí do grupo Porta dos Fundos, tirando uma brincadeira, tirando um sarro aí com a história de Romeu e Julieta. A obra Romeu e Julieta não foi escrita no período do romantismo, mas é impossível não lembrar desse casal adolescente quando falamos de romantismo, não é verdade? A obra é lá do século XVI, mas vamos ver aí então nós vamos ver como é que o Porta dos Fundos tira uma brincadeira aí bem interessante com a obra, talvez uma das obras máximas de Shakespeare, Romeu e Julieta. Vamos dar uma olhadinha? Terminar aqui. Fala, queridão, me conta aí rapidinho que eu tô super cheio de coisa, papelada, arrumando. Fala, teu pai te mandou, Mauro, como é que ele tá? Manda um beijão pra ele. Tá bem, te mandou outro beijo. Legal. Olha, não sei se meu pai te falou, mas faz um tempo que eu mexo com teatro. Legal, teatro de teatro. E tem várias peças que eu escrevi que foram super indicadas, prêmios e tudo. E essa daqui é uma peça que eu escrevi, enfim, que eu queria patrocínio. Ô, patrocínio. Tá, isso foi teu pai que te mandou. Vamos lá, então me fala aí, vamos ver. Fala aí, o Wellington. É William. Isso, William. Me conta um pouquinho dessa, não precisa nem mostrar não. Me fala rapidamente, assim, 3 linhas. O que é essa peça? Vamos lá. Então, a peça é a história de Romeu e Julieta, que é um casal que tem um amor proibido. Proibido pra gente aqui não é legal. Nosso público não gosta de proibido, a gente não quer relacionar essa marca com proibido. Então, assim, de cara, brigadíssimo aí pelo teu projeto de sucesso aí. É que, calma aí, não é proibido, é porque, na verdade, o amor deles, enfim, não é bem quisto, porque eles têm famílias feudais que são inimigas. Feudal pra gente também não é legal, que essa coisa de política, a gente quer fugir de política, fugir de confusão, a gente não quer nada envolvido. Então, sucesso aí pra você, brigadíssimo aí por tudo. Tá, é só pra te explicar. Não é política, não. São famílias feudais, mas a peça fala de amor. É uma ode ao amor, sobretudo. Uma ode ao amor desse casal de jovens apaixonados. Jovens, claro, acima de 18, né? Eles são maiores de idade. Não. Eles são adolescentes mesmo. Sim, então a ode é a pedofilia. Isso você tá me trazendo. Ô, William, quer me fuder? Pô, como é que eu vou chegar pro chefão e falar, tá aqui, ó, é um pornô jovem? O que é isso? Não. Não tem sexo, não tem nada disso. É um amor ingênuo, um amor de jovens que querem se casar escondidos. Sem o consentimento dos pais. É.
Tá, quer dizer, então é proibido, é contra a lei, é contra a igreja, Eu não sei nem o que te falar, William. Eles se casam, afinal? Não, no final eles se suicidam. Tá certo. William, o que você tem de stand-up? Bom, Impagável, não é de fato uma obra que misturava tudo isso aí, suicídio, desobediência, um amor louco entre jovens, enfim, que viram na morte a saída para os seus problemas. Essa é uma característica bem romântica, tá certo? Olha só, você está vendo aí na sua tela um quadro do Gustave Doré, né, Paolo e Francesca de Rimini, uma obra lá do século XIX, 1863. Vamos entender um pouquinho dessa obra. Inclusive a Francesca chega a ser citada por Dante Alighieri, não é, o poeta italiano, em Inferno, tá? Vamos conhecer um pouquinho dessa obra aí da Francesca. Olha, acompanha comigo. Francesca da Rimini provavelmente nasceu na cidade de Ravenna, sendo conhecida pela sua beleza. Seu pai, Guido de Polenta, era o governante da cidade e estava em guerra com a família Malatesta de Rimini. Quando as famílias negociaram um acordo de paz, por conveniência, Guido concedeu Francesca em casamento para Giovanni Malatesta, o filho mais velho de Malatesta de Verrucchio, lorde de Rimini. Giovanni era um homem culto, porém de péssima aparência, e tinha o corpo deformado. Guido sabia que Francesca não concordaria com o casamento, de modo que ele foi realizado por procuração através do irmão mais novo, Paolo Malatesta, que era jovem e bonito. Francesca e Paolo não demoraram a se apaixonar. Essa ideia de romance proibido, né? Imagina lá, século XIX, a moça é prometida em casamento a alguém e de repente se apaixona pelo irmão dele, tá? De acordo com Dante Alighieri, poeta italiano, Francesca e Paolo foram seduzidos pela leitura da história de Lancelot e Guinevere e se tornaram amantes. Posteriormente foram surpreendidos e assassinados por Giovanni. Dante utilizou o romance de Lancelot, um clássico da literatura mundial, a fim de caber no âmbito do regime de amor, poesia lírica, que emula Francesca no canto 5 do Inferno. Lembrando que a obra máxima do Dante Alighieri é dividida em Inferno, Paraíso e Purgatório, tá? Bom, o nome Francesca acabou se tornando popular entre os aristocratas da época. A gente vê mais um quadro com o amor de Francesca e Paolo, tá? Bom, quais são as principais características do romantismo na segunda geração? Na aula anterior, nós falamos do romantismo aqui no Brasil, o romantismo da primeira geração, que ficou conhecido como geração indianista, não é? E que elege o índio como herói nacional. Então é uma fase bem nacionalista da nossa literatura. A segunda geração romântica, conhecida como mal do século ou geração byroniana, numa referência ao Lord Byron. Vamos conhecer as características dessa segunda geração. Uma característica muito evidente é a fuga da realidade, a evasão da realidade, né? Só que na primeira geração, essa evasão da realidade acontecia no tempo e no espaço, muitas vezes se voltando para a infância e tudo mais. Agora, a fuga da realidade ganha contornos trágicos, né? Os heróis românticos encontram na morte uma solução para seus problemas existenciais, podendo chegar, inclusive, ao suicídio. Então, a morte flerta com o romantismo, com o chamado ultra-romantismo. As principais características da segunda geração, portanto, são o pessimismo, a dor existencial, o sofrimento e o isolamento. Você está vendo aí um quadro de Vernet, O Anjo da Morte, de 1851. Essas atitudes todas, o pessimismo, a busca pela morte como saída para as desilusões amorosas, né? Isso tudo fica conhecido como mal do século, tá? O subjetivismo é levado às últimas consequências, tá? E aqui no Brasil, a segunda geração do romantismo fica conhecida como a geração ultrarromântica.
O maior nome da segunda geração é o Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo é o nome que você precisa gravar, junto com o Junqueira Freire, são os dois grandes nomes da literatura da segunda geração aqui no Brasil. A gente vai conhecer um pouquinho a obra do Álvares de Azevedo. Ele foi o principal representante aqui, né? É um poeta paulistano com passagem pelo Rio de Janeiro. Ora, assim como outros poetas de sua geração, Álvares de Azevedo coloca em segundo plano o nacionalismo da primeira geração e passa a explorar a subjetividade, o mundo interior, o que se passa nas profundezas do indivíduo, né, as dores da nossa existência. Então, Álvares de Azevedo vai explorar principalmente esse lado. Nós temos aí um trecho de um soneto do Álvares de Azevedo, olha só: morro, morro por ti, na minha aurora, a dor do coração, a dor mais forte, a dor de um desengano me devora. Sem que última esperança me conforte, eu, que outrora vivia, eu sinto agora morte no coração, nos olhos morte. A principal característica do ultrarromantismo está evidente aí nesse trecho do soneto de Álvares de Azevedo, que é a busca pela morte como solução para os problemas e para os desenganos amorosos, não é? Daí que muita gente foi levada ao suicídio por causa dessa visão ultrarromântica, não é? A visão do sacrifício máximo em nome de uma causa ou em nome daquilo que eu não consigo, tá certo? Então, outro grande autor da segunda geração, da geração ultrarromântica, é o Junqueira Freire. O nome dele, na verdade, é Luiz José Junqueira Freire, né? Nasceu ali em 1832, século XIX, portanto, em Salvador. Aos 18 anos, ele entrou para o mosteiro de São Bento da Bahia e tornou-se monge da ordem beneditina, permanecendo na vida religiosa por cerca de 4 anos. Sua decisão pela vida monástica foi provavelmente em razão dos problemas de convívio familiar. O Junqueira Freire morreu muito jovem, em 1855, ou seja, tinha apenas 22 anos, vítima de problemas cardíacos. Tem 2 livros, o Junqueira Freire: Inspirações do Claustro e Contradições Poéticas. Nos 2 livros, o que a gente percebe é uma alma angustiada, expressando a contradição entre a vida religiosa, mais espiritual, e uma vida mais materializada, mundana, né? Sem muita fé e sem a vocação para o celibato. O pessimismo em relação à vida, a sexualidade reprimida, o desejo pelo pecado e o sentimento de culpa também são elementos que aparecem na obra de Junqueira Freire. Em sua poética, nós podemos encontrar as 3 principais tendências: a poesia religiosa, a poesia lírica e a poesia social, né? Inclusive, por causa da poesia social, a gente pode dizer que o Junqueira Freire, de certa maneira, foi um precursor de Castro Alves, tá? Nós temos ainda o Fagundes Varela, mais um autor da segunda geração romântica. O Fagundes Varela foi marcado pela morte prematura de seu filho e pelo alcoolismo. A sua obra vai explorar temas nacionalistas e ultrarromânticos, mas também temas nacionais como a questão do negro, já aí antecipando aquilo que nós conheceríamos como terceira geração romântica, a geração condoreira, né? Aquela cujo principal expoente é o Castro Alves e que se dedicou, de certa maneira, a lutar pelas causas abolicionistas. A gente vai recomendar aqui para você alguns filmes que podem fazer você pensar um pouco no romantismo, né? Nos ideais românticos, filmes aí da cultura pop e que você pode encontrar no YouTube, eventualmente na Netflix também, né? Filmes para você se divertir um pouquinho aí na quarentena, ao mesmo tempo em que você reflete sobre todas essas questões aí da segunda geração romântica. Vou te indicar inicialmente um clássico que é Uma Linda Mulher, não é? Pretty Woman, tá? Um clássico lá da década de 90, um conto de fadas moderno, né? Na história, o Richard Gere é um empresário podre de rico, né? E ele contrata os serviços de uma prostituta vivida pela iniciante Julia Roberts.
Pois é, eles vão formar um casal imponderável e um casal que encantou uma geração inteira, né? Então, é aquela paixão inusitada do indivíduo rico e tal, por uma Julia Roberts absolutamente linda, mas uma garota de programa. Como é que essa história vai terminar? Claro, uma geração inteira sabe, e se você não conhece, vale muito a pena essa comédia romântica, Uma Linda Mulher, um clássico de uma geração. A gente não pode esquecer também o mega sucesso Titanic, que durante muito tempo figurou aí como o filme mais rentável da história do cinema, depois acabou sendo desbancado por outro filme do Jim Cameron, né, do James Cameron, o apelido dele é Jim, que é o diretor de Titanic, e acabou sendo desbancado pelo Avatar, né, também do Jim Cameron, como eu estava dizendo, e claro, agora o Avatar foi desbancado ano passado por Vingadores, não é? Vingadores. Bom, a história de Titanic, claro, há uma parte da história que todo mundo conhece, não é? O navio que nem Deus afundaria, e aí deu no que deu, mas há uma história, a história de Jack Rose, levou milhões às salas de cinema da época, não é? Muita gente chorando, e chorando 2, 3, 4 vezes. Então o romance de Jack, vivido pelo Leonardo DiCaprio, e de Rose, vivida pela Kate Winslet, né? Emocionou o mundo, tá certo? Em 2012 o filme voltou às telas do cinema numa versão em 3D, naquela época que estava com o boom do 3D, justamente por causa do Avatar lá do James Cameron, tá? Então Titanic é uma boa pedida, 3 horas de filme e muito lencinho no final. Você também pode ver um clássico lá da década de 90, Ghost, Do Outro Lado da Vida. Foi vencedor de 2 Oscars, tá? E narra a história de amor impossível entre Molly, vivida pela Demi Moore, e do Sam, vivido pelo Patrick Swayze, tá? É uma história que envolve ali a questão espiritual, o encontro do grande amor depois da morte. Então, uma temática bem próxima aí do ultra-romantismo. Ghost também levou muita gente às lágrimas. E se você quer ter uma sessão da tarde aí com um filme romântico, você pode também escolher, então, esse filme, tá? Bom, e aproveitando toda essa temática do romantismo, a nossa proposta hoje de redação foge a um tema social e vai para uma questão cultural, não é? O romantismo ainda é necessário no mundo moderno? Faz diferença? Você deve estar se perguntando aí, né? Quem é romântico é mais feliz, não é? Romantismo não é uma ilusão, enfim, quais são as reflexões que a gente pode trazer sobre o romantismo? Ele é necessário no mundo moderno? Tem gente que faz questão de se colocar numa postura antirromântica, não é? Já tem aquela pessoa, aquela moça, por exemplo, que continua sonhando com um príncipe encantado, o rapaz que continua sonhando com uma princesa. O romantismo atrapalha, o romantismo ajuda? Como é que isso funciona? Ele é necessário no mundo moderno? Vamos dar uma olhadinha nos textos de apoio desta semana? Olha só. Dentro do saudável movimento de fazer da filosofia um tema pop, destaca-se o pensador Alain de Botton, de 48 anos. Nascido na Suíça e radicado em Londres, ele usa linguagem simples para ensinar pessoas a transplantar ideias complexas para o cotidiano. É um tipo de autoajuda inteligente que faz enorme sucesso. Seus livros foram traduzidos em mais de 30 países. De Botton falou à Veja pouco antes de chegar a São Paulo para o lançamento, na quarta-feira 21, do livro Grandes Pensadores e para a celebração dos 5 anos da fundação no Brasil da School of Life. A proposta do romantismo, invenção surgida na Europa no século XVIII, é que, se você realmente ama uma pessoa, você a ama como ela é e não deseja mudar nada nela. Uma ideia linda, sem dúvida, mas nada realista e geradora de grandes tensões. Outras verdades disseminadas pelo romantismo são igualmente destrutivas. O casamento, até então uma união prática e morna, acabou fundido com o amor passional, urdindo uma fábula do casamento duradouro movido a amor e paixão. Outra ilusão foi a crença de que o amor verdadeiro traz o fim de toda e qualquer solidão, e de que o parceiro certo nos entende completamente sem palavras. Enfim, falando francamente,
o romantismo foi um desastre para o amor. Ninguém nos aborrece e decepciona tanto quanto a pessoa com quem casamos, porque é nela que depositamos nossas mais altas expectativas. Por isso mesmo, o alicerce do bom casamento repousa, isto mesmo, em um certo pessimismo. Essa é uma palavra feia, associada a fracasso, a desestímulo, mas no casamento, um toque de pessimismo é garantia de sucesso. Os casais mais felizes são aqueles que começam a vida a dois, sabendo que um vai infernizar a vida do outro de vez em quando. Imagina que esse texto aí, a ideia deste pensador é totalmente contrária àquela com a qual nós crescemos, né? Nós crescemos ouvindo as histórias dos contos de fadas, não é verdade? Isso é alimentado durante muito tempo. O problema é que as histórias de contos de fadas sempre terminam com um "e foram felizes para sempre", mas ninguém explica bem o que é esse para sempre. Essa ideia de felicidade eterna é uma herança do romantismo. Como o próprio texto diz, antes disso o casamento era uma coisa bem prática, muitas vezes negociada. O romantismo traz para o centro do casamento a ideia do amor e, o que é pior talvez, a ideia do amor eterno, daquele amor congelado, né? Daquela ideia de perfeição que nós muitas vezes colocamos sobre o outro. Nós criamos expectativas em relação ao outro no romantismo. No caso dos poetas românticos, por exemplo, colocavam a mulher amada na condição, não é, de uma santa, na condição de um anjo. Não é? Essa visão de anjo aí é muito comum no ideal romântico, tá? E o anjo ali está muito perto de Deus, quer dizer, um anjo de pureza e tudo mais. E a gente sabe que na vida real as coisas não funcionam assim, que as pessoas são cheias de imperfeições e que o romantismo, não é, muitas vezes é colocar uma maquiagem na realidade. O problema é que a maquiagem uma hora sai, e aí o choque com a realidade, o choque com a nossa humanidade faz com que muitas pessoas não consigam viver a dois justamente por causa disso, quando descobrem, depois de um tempo, que o outro tem limitações, que o outro tem defeitos sim, e que eventualmente o outro vai infernizar a nossa vida. Não é? Vamos ver um segundo texto, olha só. Pipocam corações na mente de quem assiste ao trailer final de A Bela e a Fera, a adaptação em live action do conto de fadas com Emma Watson à frente do elenco. O longa tem estreia marcada para 16 de março no Brasil. Espécie de resuminho da história, o trailer mostra Bela, vivida pela Emma, ainda criança, na vila medieval em que cresceu como uma menina à frente de seu tempo, depois enclausurada no Castelo da Fera, vivida aí pelo Dan Stevens, que descobre ser vítima de um feitiço ou maldição que se consolidará, deixando-a com a aparência monstruosa para sempre, se todas as pétalas de uma determinada rosa caírem. O vídeo também mostra como Bela primeiro se desentende com a fera, para depois ser salva por ela, descobrir seu bom coração e se apaixonar. No final, com um colorido que beira o estilo Baz Luhrmann, ela aparece nos braços do monstro, com quem dança serelepe em um suntuoso salão. Você viu aí a sinopse do filme A Bela e a Fera, também um clássico para entender essa visão romântica, não é? A visão aí de que por trás da fera pode existir uma alma bela, tá? Então, uma história de contos de fadas, como a gente vinha falando aqui, que muitas vezes faz com que a gente fuja um pouquinho da realidade. Como eu já disse no início da aula, o romantismo tem uma certa fuga da realidade. Mais um texto. Histórias de grandes amores que terminam de forma trágica sempre atraíram o interesse de especialistas e a curiosidade do público. Afinal, quem são esses homens e mulheres capazes de transformar o mais nobre dos sentimentos em combustível de um crime? Segundo estudiosos do assunto, para envolver-se em uma relação desse tipo, só é preciso ter sangue correndo nas veias. Ou basta amar para matar, afirmam. Qualquer pessoa adulta tem reação passional. É sentimento normal do ser humano. Todos temos paixões, mas isso é controlado. No crime passional, a pessoa simplesmente perde o controle, explica o especialista em medicina psiquiátrica forense Talvani de Moraes.
Algumas características em comum foram encontradas nos criminosos. As principais são um profundo egoísmo, dependência do outro e ciúme doentio, a ponto de não enxergar vida além da relação afetiva. Quando se sentem humilhados ou prestes a serem abandonados, matam quase que por instinto de sobrevivência. O crime passional, diferentemente do assassinato por conveniência, jamais é planejado com antecedência. Ele pode ser um sociopata ou até um neurótico ansioso, mas mata no momento. Muitas vezes nem tem a intenção de matar. Não é premeditado. Simplesmente explode, afirma o psiquiatra Eduardo Ferreira Santos. Sabe aquela ideia de que quem ama pode matar? Para muita gente, quem ama mata. Não é? Daí se falar de crime passional, ou seja, o crime movido pela paixão. E a paixão nos cega. A paixão política cega as pessoas. Elas ficam endeusando políticos, não é? A paixão também cega muitas vezes as pessoas no relacionamento. Aquela pessoa extremamente ciumenta, não é? Transforma a vida do outro no inferno, porque a sua própria vida é um inferno. Em tudo ela enxerga uma ameaça, por exemplo. E aí vem o egocentrismo. Aliás, muitos críticos filosóficos dizem, e literários, desculpe, muitos críticos literários dizem que o romantismo era egocêntrico porque muitas vezes os escritores românticos queriam apenas um pretexto para falar de si mesmos. Então, esse egocentrismo aí, essa ideia de que o outro me pertence, é que alimenta muitas vezes os crimes passionais. Então, como diz o texto, não é? O crime passional não é premeditado, não. O indivíduo não planeja matar alguém. Muitas vezes acontece no momento de fúria e no momento de raiva, em que o indivíduo perde o controle sobre suas próprias ações. E aí vem aquele choque do sentimento, da emoção incontrolável e lá do racionalismo do século XVI, século XVII. Né? Então essa ideia de que não é apenas, a vida não é apenas um raciocínio lógico, a vida não é movida à lógica, ela é movida a sentimentos, a emoções, e às vezes essas emoções desembocam em tragédias também, tá? Então, gente, fica a pergunta para você esta semana. O romantismo ainda é necessário no mundo moderno, não é? O que é que o romantismo trouxe de bom para a gente? O que é que o romantismo faz de bom para as pessoas? Né? Ao mesmo tempo, é preciso refletir o que é que ele faz de mal para as pessoas. Né? Por que é que ele pode ser perigoso? Por que é que o romantismo pode ser uma armadilha? Mas, ao mesmo tempo, por que não ser romântico? A vida inteira é feita de raciocínio lógico, a vida inteira é de racionalidades. Onde ficam as nossas emoções? Então, fica aqui a reflexão para você, associando aí a literatura, associando a filmes, associando a filosofia. Lembra que o romantismo foi um movimento também filosófico de reação ao racionalismo que havia antes. E, obviamente, você, pensando em tudo isso, elabore um texto interessante sobre essas questões, trazendo para o debate a referência do filme, a referência literária, exemplos do dia a dia, dados estatísticos, eventualmente você pode trazer também. Então, tudo isso para construir um texto que responda a esta pergunta. O romantismo ainda é necessário no mundo moderno? Tá bom? Conto com vocês. Grande abraço. Tchau.